Oi, turma! Vamos agora dar início ao nosso módulo 5. Nele estudaremos regência e pontuação. Vamos começar pela regência, que é a parte da gramática que define se os verbos e os nomes devem ser acompanhados ou não de preposições e, caso o sejam, que preposições devem ser essas. Então, vamos fazer isso por meio de exercícios. Vamos ver aqui a importância do nosso conteúdo para a nossa competência 1, mais uma vez. Vamos passar aqui a nossa tela. Vejam, conteúdo ainda de competência 1 da matriz do Enem. No próximo módulo, que é o módulo 6, nós voltaremos a trabalhar com outras competências, como fizemos no módulo 1. Vamos trabalhar com a construção do texto, a organização das ideias. Vamos, então, à próxima tela. Regência e pontuação por exercícios. Eu aviso aqui a vocês que estudaremos por exercício. Vai ser bem mais rápido e vai ser bem menos cansativo para vocês. Vocês vão assinalar numa questão que trarei agora. E, se preciso, vocês, ao assinalarem os itens, deverão dar uma pausadinha no vídeo e escrever o que for necessário. Escrever as próprias regras com suas palavras. Vamos à próxima tela, gente. Regência verbal está aqui definida, regência nominal também. E nós vamos assinalar aquelas frases que estão de acordo com a norma culta. A primeira diz, o problema acarretou outro. Acarretou outro. Aqui eu tenho o verbo acarretar. Alguns verbos, gente, trazem a ideia de causa e efeito. Acarretar, gerar, promover, causar. Proporcionar. O verbo causar já pus, promover, gerar, acarretar, proporcionar, implicar também. Esses verbos são VTDs. O que significa isso? Não são acompanhados de preposição. Então, vamos ver aqui o item inicial. O problema acarretou outro. Perfeitamente, perfeitamente. Tudo corretinho. No segundo item, fatos assim implicam em grande desgaste. Este não é ideal. Essa preposição em deve desaparecer, porque esse verbo está naquele grupo, né? O problema acarretou em outro. Também temos aqui um desvio. Deveríamos dizer, o problema acarretou outro, como na primeira opção. Então, até agora, só a primeira está adequada. Turma, vamos deixar de falar de verbos de causa e efeito para falar de dois verbos que têm uma peculiaridade comum, que são, na verdade, o verbo aspirar e o verbo visar. Esses verbos aparecem, às vezes, com o significado de desejar algo, almejar algo, ansiar por algo. Quando eles aparecerem com esse significado, são VTDIs, verbos transitivos indiretos. O que significa isso, Rita C? Significa que eles serão usados com preposição. Então, desejamos o bem-estar de todos. O verbo aspirar está aqui com o significado de desejar. Por essa razão, deveríamos ter ao bem-estar de todos. E não vamos assinalar este item. Antes de sair desta tela, vou colocar aqui mais um verbo que está no grupo dos itens anteriores, que vocês costumam usar bastante nas redações. O verbo corroborar. Mais um verbo para vocês. Tá? Então, vamos à próxima tela agora. Gente, vejam aqui o verbo visar na mesma situação do verbo aspirar, com o significado de desejar, como transitivo indireto, visa ao sucesso do filho. Opção perfeita. Já a seguinte não é adequada para a norma culta. E os dois próximos exemplos trazem o verbo visar no sentido de conferir, visar um contrato, visar um cheque. Então, nesse caso, o verbo visar é transitivo direto. Vamos ver se as duas frases são adequadas ou não. Vise o cheque, perfeito, mas vise ao cheque não, né, turma? Vamos para o verbo almejar,
que como o verbo desejar é sempre transitivo direto, almejar algo em vez de almejar a algo. E agora, gente, vamos para um verbo que vocês usam com muita constância, que é o verbo ajudar. No dia a dia mesmo. Quando você usa esse verbo, não use preposição com o elemento que é o recebedor ou receptor da ajuda. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma instituição. Então, diga sempre, eu ajudei o cachorrinho, eu ajudei o gato, eu ajudei papai, eu ajudei a instituição X, eu ajudei o colégio Y. Então, ajudar algo ou alguém. Portanto, quando eu digo ajude o rapaz nas tarefas, eu ajo bem para a língua culta. Quando eu digo ajude o rapaz a fazer as tarefas, também. Mas quando eu digo ajude ao rapaz, eu cometo esse desvio. Porque o ser que recebe a ajuda não tem preposição. É hora de você dar uma paradinha no vídeo e anotar essas regrinhas. O ser recebedor da ajuda não tem preposição, não traz preposição. Vamos à próxima tela. Continuamos aqui com o verbo ajudar. Se o verbo ajudar vem acompanhado de um recebedor ou receptor da ajuda, e esse receptor da ajuda não tem preposição, esse receptor é um objeto direto. Muito bem. Se ele é um objeto direto, turma, não admite o pronome li. Então, o li aqui não cabe. O li aqui não cabe. Se é assim, vamos ver como fica a situação. Na primeira frase, ajude ao rapaz. Não devo fazer isso, porque esse é o recebedor, o receptor da ação, esse rapaz. Próximo, ajude-lhe. Também não posso fazer isso, porque o li não pode ser um objeto direto. Ajude-o, agora sim, tudo bem, né, turma? Ajude-o a fazer as tarefas. Perfeito. Mas eu dei uma puladinha aqui, né? Um pulinho. Então, ajude-lhe. Não, esse não. Só o de baixo é correto. Ajude-o a fazer as tarefas. Ajude-o nas tarefas ou ajude-o a fazer as tarefas. E agora, gente, nós vamos falar de um verbo que tem vários significados, que é o verbo assistir. Que significados tem o verbo assistir? Tem os seguintes. Assistir tem vários significados. Tem o significado de ver, tem o significado de caber, tem o significado de dar assistência, ajudar alguém em algo, e tem ainda o significado de morar, que é menos comum. Muito bem. Quando eu vejo a frase assistir o filme, esse verbo traz o significado de ver, de presenciar. Ver o filme. Eu vi o filme 3 vezes. Muito bem, você diz eu vi o filme 3 vezes, mas se você resolver usar o verbo assistir com o sentido de ver, você terá que dizer assistir ao filme. Então, a segunda frase é aconselhável. A primeira, não. Assistir ao filme, assistir ao teatro, assistir à cena com sinal grave e assistir à novela com sinal grave. Vamos procurar outras situações em que o verbo assistir apareça com o significado de ver. Vamos para a próxima frase. Assisti-lhe, mas não entendi bem o seu enredo. Então, aqui, outra vez, ele traz o significado de ver. E ele não pode ter o pronome lhe. Ah, Rita, sim, mas isso é uma incoerência. Por quê? Porque você já disse que o pronome lhe funciona, né? Assume a função de objeto indireto. Então, como é que o assistir não aceita lhe quando significa ver? Quando significa ver, não aceita lhe. Não aceita o lhe. É uma peculiaridade desse verbo. E do verbo aspirar também, do verbo visar também. Mesmo transitivos indiretos não aceitam o pronome lhe. Então, eu não vou admitir essa frase por essa razão. Eu poderia até dizer, assisti a ele, mas não entendi bem o seu enredo. Assisti ao filme, mas não entendi bem ao seu enredo. Aliás, o seu enredo.
Próximo item. Assista a seus pais sempre que eles precisarem. Agora vocês estão percebendo que eu estou usando o verbo assistir no sentido de dar assistência. Dar assistência aos pais, ajudar os pais. Então, nesse caso, fique à vontade. Tanto pode haver o verbo como transitivo direto, como pode haver o verbo como transitivo indireto. Tanto faz. Com ou sem preposição não vai fazer diferença. Com o li, ou com o u, com o a, também não há problema algum. Então, vamos ver aqui o próximo item. Assista a seus pais. Muito bem, perfeito. Apareceu uma preposiçãozinha, mas a Rita Si mesma disse que eu posso usar com preposição ou sem preposição, que eu não erro quando eu uso o verbo assistir no sentido de dar assistência. Não consigo errar. O que eu fizer está bem feito. Próximo item. Assista-lhes sempre que precisarem de você. Perfeito também. Vamos agora ao nosso próximo grupo de exercícios. Próxima tela. Continuamos com o verbo assistir, turma. Nesse sentido agora de dar assistência. Assista seus pais sempre que precisarem. Perfeito. Muito bom. Pode ser assista seu pai, assista a seu pai, assista-o ou assista-lhe. Nunca consigo errar com este verbo no sentido de dar assistência. Assista-os sempre que precisarem de ajuda. Perfeito. E agora nós vamos para a última acepção desse verbo, que é a acepção de morar. Eu moro em Fortaleza. Portanto, eu assisto em Fortaleza. A opção anterior não se aplica. Aliás, a última não, viu, gente? A penúltima. Nós estamos aqui ainda com outras frases do verbo assistir. E agora, no sentido de... Deixe-me ver, são 4 ainda. No sentido de caber. Nesse sentido, o verbo assistir é sempre transitivo indireto. É usado com a preposição a. Ou então com o pronome li. E aqui nós tínhamos o significado, deixe-me organizar, de morar. Morar em algum lugar. Então, assistir em algum lugar. Assistir em Fortaleza. Antes, continuávamos com o significado de dar assistência. E aqui você é completamente livre. Tanto faz com preposição ou sem preposição. Muito bem. Vamos continuar. Os 3 últimos exemplos. Aliás, os 3 últimos não. 1, 2, 3, 4... Os 6 últimos, desculpem. Esse direito assiste todos os brasileiros. O significado aqui é de caber. É um direito que é de todos os brasileiros. É direito de todos. É conveniente a todos. É cabível a todos. Então, aqui eu precisaria de uma preposição. Assiste a todos os brasileiros. Por essa razão, não se aplica aqui a norma culta. Esse direito lhes assiste. Perfeito. Aqui eu tenho o objeto indireto. Assiste a alguém. O pronome lhes. Próximo, esse direito os assiste. Não posso usar esse pronome, porque o verbo é transitivo indireto. Esse direito assiste aos filhos, perfeito? E temos outros exemplos agora com verbos de deslocamento. Vejam bem, aqui eu tenho um verbo de deslocamento, porque se eu vou a algum lugar, eu saio de um lugar para outro, ou a outro. Nós já até discutimos sobre isso. O a indica que você faz um deslocamento e você não demora bastante no lugar de destino. O para indica que você faz um deslocamento e demora no lugar de destino. Mas eu já comentei com vocês que essa noção da demora é muito particular. Às vezes você acha que ir à casa de alguém e passar 5 horas conversando não é algo longo. Passa tão rapidamente, tão naturalmente, que você acha que passa rápido. Então você diz que foi à casa de alguém. Se você achar que esse tempo na casa da outra pessoa é um tempo bem extenso, você diz que foi para a casa da pessoa. Turma, foi à igreja em uma bicicleta. Muito bem, certamente foi à igreja e voltou logo, porque eu usei a preposição a. E foi para a igreja em uma bicicleta. Tudo bem, certamente demorou na igreja.
Aqui no primeiro exemplo foi a igreja em uma bicicleta. Foi a igreja pedir ao padre que rezasse uma missa. Logo saiu de dentro da igreja. Aqui foi para a igreja em uma bicicleta, deve ter ido passar um bom tempo na igreja, talvez até trabalhar na igreja. Vamos para a próxima tela. Verbo descer. O verbo descer, tanto quanto o verbo ir, o verbo chegar, o verbo subir, indica um deslocamento de A para B. Então, aqui eu tenho o verbo descer ao térreo, nos dois exemplos. Isso significa que eu estava em um andar superior. Andar superior, lugar de origem, térreo, lugar de destino. Então, eu devo usar a preposição a. Eu não conseguiria descer no térreo, porque a preposição em indica um contato. E para que eu use essa preposição, eu precisaria entrar no térreo. O térreo teria que ir, por exemplo, ao 10º andar, eu entraria nele como se entra em um elevador e em seguida ele desceria comigo. Então, não é o caso. Ah, Rita, sim, mas isso é bobagem. No dia a dia a gente fala assim. A gente diz, vou lá na casa da Maria e a casa não vai me buscar, não. Ah, eu vou lá na escola e a escola não vai me buscar. Exato, gente. No nosso dia a dia existe essa liberdade, mas na redação Enem é preciso que você satisfaça a norma culta. Essa é uma das exigências. Então, aqui você vai ter que conhecer essas regrinhas, né? Vamos ao verbo consistir. O seu problema consiste em algo. Não existe a regência consistir a algo. Esse é um verbo importante para vocês. Aliás, todos os verbos que estão sendo trazidos são importantes, porque esse verbo é muito interessante quando você precisa trazer uma definição. Corresponde ao verbo ser. Eu poderia dizer, o seu problema é algo fácil de resolver. Mas eu disse, consiste em algo fácil de resolver. Turma, vamos ao verbo restituir. O verbo restituir é um transitivo direto e indireto. Quem restitui, restitui algo a alguém. Este verbo, então, tem um objeto direto e também um objeto indireto. Vamos ver o que ocorreu nas duas frases. Na primeira frase, eu restituí o quê? O livro. Eu restituo algo a alguém. Na segunda frase, eu também restituí o quê? O livro. O livro, na primeira e na segunda, é objeto direto. Então, o objeto direto já está resolvido. Só falta o indireto. E, evidentemente, vai ser o li, porque o u não pode ser objeto indireto. Então, aqui, a frase recomendada é restituir-lhe o livro. Vamos a mais dois verbos. O primeiro diz, compensei a saudade com os livros, compensar algo com algo, perfeitamente. E o último diz, disponibilize a todos o que for preciso. Disponibilizar algo a alguém, perfeito também. Vamos continuar. Ah, o verbo preferir é tão importante, turma. Vamos conhecer um pouco sobre esse verbo. Prefiro X a Y. Vejam bem. Preferir algo a algo. Preposição a. Entendido? Esse X é um objeto direto, turminha. Eu prefiro algo a algo. E esse Y é um objeto indireto, acompanhado de preposição. É assim que eu uso o verbo preferir. Vamos aqui tentar alguns exemplos. Prefiro esporte a dança. Prefiro esporte a dança. Tá? Prefiro dança a esporte. O importante é que um dos elementos não traga preposição, seja objeto direto, e o outro traga, seja objeto indireto. A ordem dos fatores não altera a soma. Vamos lá. Preferir a Y, X. Perfeito, Rita C. A ordem dos objetos não altera a regência. É isso que eu quis dizer
né? Foi isso, na verdade, que eu quis dizer quando me referi àquela regrinha da matemática. Aqui eu tenho um OI, objeto indireto, porque eu tenho a preposição, e aqui eu tenho um OD, objeto direto, porque eu não tenho preposição. Então, eu sou livre para dizer, prefiro pipoca a doce, e para dizer, prefiro a doce, pipoca. A ordem não interfere. O importante é que só um dos elementos seja um objeto indireto. Então, eu já tenho aqui a primeira informação importante. Vamos agora falar em pipoca e em doce. Preferir pipoca a doce ou preferir a doce pipoca. Muito bem. Veja, eu não usei artigo antes da palavra pipoca. Eu não falei nem escrevi preferir a pipoca. Se eu puser um artigo antes de pipoca, vou ter que pôr um artigo também antes de doce. Isso é o paralelismo, turma. Então, se eu puser um artigo antes da palavra pipoca, porei outro artigo antes da palavra doce. Ou põe um artigo nos dois casos, ou em nenhum dos dois. Se eu fizer isso, eu vou dizer preferir a pipoca com artigo A ao doce, com artigo U. Escrevemos O e lemos U. Então, é assim que nós devemos proceder. Uso artigo nos dois casos ou não uso com nenhum deles. Vamos agora, depois dessas informações importantes, trabalhar com o verbo preferir. Prefiro praia, objeto direto, elemento preferido, mais importante para mim, mais interessante para mim, a serra, objeto indireto, com preposição a, elemento preterido, turma. Preterido é aquele que fica em segundo plano. Preterido. Preferido é aquele que fica em primeiro plano. Perfeita a nossa frasezinha. Se eu puser um artigo antes da palavra praia, vou pôr outro antes da palavra serra, não é isso, turma? E quando eu juntar a preposição desse objeto indireto, a preposição a, com o artigo a, eu tenho um sinal grave, indicador de crase. Então, aqui também perfeita. Artigo aqui com o primeiro e com o segundo também. Exemplo 3. Prefiro a praia do que a serra. Essa regência não é adequada. Você prefere algo a algo, X a Y, pipoca a doce, praia a serra. Não escreva nem fale, prefiro pipoca do que doce, prefiro mais pipoca do que doce, prefiro mais pipoca, prefiro muito mais pipoca, prefiro 1000 vezes pipoca, prefiro 10 vezes pipoca. Não existe essa conta. Você simplesmente, ao dizer que prefere, já fez a pessoa entender que é mais interessante para você. Então, não posso aceitar esta nem esta frase. Esse mais aqui também não se aplica. Vamos agora terminar esse slide e vamos depois para um outro vídeo. Vamos finalizar este vídeo e vamos continuar com mais exercícios. Quanto mais exercício, melhor para vocês. Isso não é adequado com o que é preciso. Isso não é adequado ao que é preciso. Adequado a algo. Isso é semelhante com o que vi ontem. A regência mais comum é o a. Isso é semelhante ao que vi ontem. Mas a regência com também se aplica. Porque eu posso dizer, inclusive, que eu tenho semelhança com mamãe. Então, aqui é facultativo. Embora a regência com o a seja mais conhecida. Eu até prefiro que vocês a usem. De todo modo, eu vou ter que marcar porque não há uma falha. Estou apta a algo ou para algo. Aqui eu posso ter o a e posso ter o para, tá, gente? O que é estar apta? Estar pronta para, ter aptidão, conseguir fazer aquilo, né? E ser hábil, ter habilidade, já ter uma prática. É hábil para a profissão. É hábil para a profissão. Então, esta aqui eu não vou marcar. Encerrando o nosso vídeo 1 do nosso módulo 5, eu também tenho um desvio aqui, porque quem está ciente, convicto, cônscio, consciente, está consciente, convicto, cônscio e ciente de algo. Então, não vou assinalar esse item.
Pronto, gente, agora vamos encerrar a regência com a nossa próxima tela e encerrar também o nosso vídeo 1 do módulo 5. Vamos aqui ter 4 frases, a primeira com o verbo optar, você conhece muito bem essa regência, você opta por algo, você não opta em algo. Preposição por, né, turma? Sem acento. O verbo por é que tem acento, hein, gente? O meu descrédito na teoria vem de ter sido escrita às pressas. Eu não confio na teoria. Eu não acredito na teoria. Eu descreio da teoria. Eu não creio nela. Eu descreio dela. Desculpem. Eu descreio de algo. Descrédito da teoria. Então, aqui eu já não vou assinalar também. A minha credibilidade, aqui, gente, muita atenção, porque aqui é descrer. Quem descrê, descrê de algo, no item anterior. Mas aqui é crer. Credibilidade, né, é relativa a crer. E descredibilidade ou descrédito é relativo a descrer. Tenham cuidado para não confundir. Eu descreio de, por isso eu tenho descrédito de. E eu creio em, por isso eu tenho credibilidade em algo. Portanto, aqui a resposta na teoria. A minha credibilidade na teoria vem de já ter sido confirmada mais de 1000 vezes. Turma, finalizando, a certeza que será feliz o estimula a prosseguir em sua luta. O verbo estimular foi usado corretamente. Quem estimula, estimula alguém a algo. Perfeito. Mas a palavra certeza exige preposição de. Eu tenho certeza de algo. Eu estou certa de algo. A certeza de que será feliz. Então, nesse nosso último slide, nada será marcado. Até já já no vídeo 2, turma.